Ó, tá batendo desespero lá em Brasília, mais especificamente na Praça dos Três Poderes, ali onde tem o Palácio do Planalto. Ali o desespero tá batendo fortemente, porque o Lula passou 2 semanas no Nordeste, o Lula conseguiu rachar completamente a base do centrão bolsonarista no Nordeste. Teve cacique do Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira e do Ricardo Barros, que já declarou apoio ao Lula. Teve gente do PDT é o partido do Ciro, que também, senador do PDT, que já declarou apoio ao Lula. Mais do que isso, o Lula conseguiu rachar o MDB. Para quem não sabe, o MDB, pelo menos parte do MDB, tá com o Bolsonaro. Tanto é que o líder do governo Bolsonaro no Senado e no Congresso são 2 senadores do MDB. Um deles é o Bezerra, lá de Pernambuco. E só para você ter ideia, a coisa ficou ruim para eles lá, porque o Lula conseguiu rachar completamente a base do MDB lá. Vários já estão pulando do barco e avisando os caciques lá, ó, a gente vai apoiar o Lula em 2022, vocês pulem do barco do Bolsonaro quem quiser, senão estaremos em lados separados. Quer dizer, racha dentro do próprio partido, porque parte dos políticos de lá querem apoiar o Lula. E aí, o que acontece? Vários ministros do Bolsonaro, em especial o general Ramos, estão desesperados. Por quê? As últimas pesquisas mostram o Bolsonaro em queda livre e o Lula em plena ascensão. E veja bem, se uma pesquisa mostra isso, ok, você pode falar, nossa, foi o método do instituto e tal, só que não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando são vários institutos diferentes, com metodologias diferentes, alguns, como a pesquisa da XP, fazem pesquisa por telefone, outros fazem pesquisa presencial, e todos mostram a mesma coisa, que é, quando você vê a pesquisa, você vê a tendência. A tendência é Lula subindo e o Bolsonaro caindo. Aí bateu o desespero, o general Ramos está implorando praticamente para o Bolsonaro parar de fazer ataques à democracia e tentar governar um pouco. E olha, general Ramos é um dos maiores fiéis escudeiros ao Bolsonaro, e mesmo assim ele está assim, meu Deus, vamos tentar convencer. Outros ministros do Bolsonaro também interviram para que o Bolsonaro parasse de atacar o STF. Pode ver que essa semana Bolsonaro ele relaxou um pouco os ataques, pelo menos ao STF. Mas, tanto é que no dia do soldado ele não fez discurso. Mas a gente sabe que o Bolsonaro, na primeira oportunidade, ele vai voltar a atacar. E aí, os ministros bolsonaristas começaram a mostrar para o Bolsonaro o quão ruim isso é eleitoralmente para ele. E o quanto cada ataque que ele faz ao STF pesa nas pesquisas. Eu vou falar disso tudo, de como o Bolsonaro está perdendo aliado. Tá uma debandada geral no bolsonarismo. O Bolsonaro consegue ainda comprar alguns votos por uma coisinha ou outra no Congresso, mas para 2022 ele não vai ter palanque. O Bolsonaro corre o risco de chegar em alguns estados e ele não ter palanque para subir. Olha o que está acontecendo. O cara é presidente da República, hein? Mas antes disso, um segundinho. Você é fora Bolsonaro, quer ver esse bandido na jaula, na cadeia? Então inscreva-se aqui no canal. O que aconteceu? O Lula no Nordeste, como é que ele rachou a base bolsonarista? Olha só. Lula foi para Pernambuco, o Lula começou a falar com o pessoal do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Tá, o PSB é o partido que tem lá, é o partido do João Campos, é o partido do Câmara, que é o governador lá de Pernambuco, e o Lula conversou com todo mundo e ele mais ou menos deixou uma coisa acertada. O PSB e o PT serão aliados em 2022. Se não for no primeiro turno, no segundo turno serão aliados. Isso é importante, muita gente não entende isso, eu vou explicar. O Lula, candidato à presidência, quando ele chega no estado, imagina o Lula tá em campanha. O Lula tá em Recife em campanha. Quando ele vai lá fazer a campanha dele, ele vai fazer um comício lá, é muito importante ter um político local que seja popular, que esteja no mesmo palanque dele, que chegue, vem Lula, suba no meu palanque. E aí, enquanto esse político pede voto para ele mesmo, ele também pede para o Lula. É muito importante isso para todo político em todos os estados e também em cidades. Às vezes tem político que a gente nem conhece nacionalmente, mas que em determinada cidade, aquele cara tem 70%, 80% dos votos. Então, subir no palanque daquele cara representa você puxar aqueles votos para si mesmo. Isso é muito importante numa campanha presidencial. O PT teve problemas em 2018 quanto a isso. Por quê? Porque depois do golpe, com o golpismo que aconteceu, muitas forças do centro ou da centro-esquerda, que se dizem centro-esquerda, se dizem centro, mas vamos dizer, a centro-esquerda na verdade é centro e o centro na verdade é direita. Vamos falar que é a verdade. Não existe centrão no Brasil, existe direitão, que a mídia chama de centro para enganar as pessoas. Tá, essas forças todas estavam contra o PT por conta do golpismo, do golpe, da Lava Jato e tudo mais. Inclusive o PSB. O PSB é um partido que votou a favor do golpe contra Dilma. O MDB, praticamente todo o MDB votou a favor do golpe contra Dilma. Mas, veja bem,
Em política, você não pode ter ressentimento. Eu posso, você pode. O Lula não. Por quê? Porque o Lula é o candidato à presidência. Se o Lula falar, olha, vocês votaram a favor do golpe lá em 2016, o PSB, eu não falo mais com vocês, golpistas, malditos. Sabe o que acontece? Esse partido vai se aliar a outro. E aí, na hora que o Lula precisar de um palanque para subir lá, vai ter outro candidato ali recebendo voto. E ele perde voto. Então, estrategicamente, pense em política como um xadrez. Estrategicamente, você não pode guardar ressentimento. Você tem que negociar assim, ó, zera tudo, vamos negociar de agora em diante. Então, o Lula conseguiu fechar com o pessoal do PSB lá de Pernambuco. Aí o Lula foi para Paraíba também. O Lula conseguiu rachar todo o MDB da Paraíba. Parte do MDB da Paraíba estava com o Bolsonaro, praticamente todo. Quando o Lula chega lá, o Lula começa a falar com outro, os políticos falam, epa, peraí, as pessoas saem das suas casas em plena pandemia, com o Brasil, com a crise que tá, e tem gente que vai lá só para ver o Lula. Os caras falam, meu Deus do céu, se o Bolsonaro vem aqui, ele é apedrejado. O Lula vai aqui, as pessoas saem das suas casas correndo para ver o Lula falar. Aí eles falam, pô, peraí, não tem como continuar apoiando o Bolsonaro. E aí, o pior, os caras são golpistas. Chega o Lula, sem ressentimento nenhum, e fala, olha, eu vou conversar com todo mundo, eu converso contigo, com um, com outro. E nas conversas o Lula deixa muito claro, olha, em julho de 2022 eu sei que você vai vir falar comigo, porque eu tenho voto. Ele deixa muito claro isso para vários deputados. E aí aí o que ele fala? Para vários parlamentares. Ele fala o quê? Ele até falou isso no Twitter, ele deu uma direta para o pessoal do Centrão, para o pessoal do Partido Progressista, do MDB. Ele falou, em julho de 2022 eu vou ver quem é humano e quem não é. Porque quem continuar com o governo Bolsonaro até lá, com o genocídio, com tudo que está acontecendo, não é humano, são pessoas desumanas, eu não vou apoiar. Aí, rachou. Naquele momento, muitos pensaram, opa, peraí, eu vou ter que deixar de apoiar o Bolsonaro o quanto antes. E por mais que alguns deputados falem, não, eu não apoio o genocídio, eu só estou aqui com o governo Bolsonaro em uma coisinha ou outra, a gente sabe que não. E o Lula não nasceu ontem, muito menos eu, você e o resto do Brasil. Então, o que acontece? Começou a rachar a base bolsonarista. Aí, quando já estava tudo ruim para o Bolsonaro, veio o quê? Veio a pesquisa do começo dessa semana, do final da semana passada, que mostrou o quê? A ascensão do Lula. Aquela pesquisa gerou, pesquisa da XP, depois veio a do Poder 360, aquela pesquisa gerou indisposição até dentro da XP. A XP é a maior corretora do Brasil e a XP trabalha com o mercado financeiro. Aquela pesquisa é encomendada para o pessoal do mercado financeiro. Inclusive o relatório original da pesquisa XP vem sempre em inglês. Que aquela pesquisa não é feita para mim, para você não. Aquela pesquisa é feita para os investidores. Um dos diretores da XP ficou irritadíssimo com a metodologia da pesquisa e falou, não, deve estar errada, não tem como, o Lula está tão na frente. Só para se ver o nível do pessoal do mercado financeiro. Só que acontece o quê? Quando vem a pesquisa, no meio da viagem do Lula ao Nordeste, vários que ainda tinham alguma dúvida falam, opa, peraí, não tem como eu continuar no barco furado do Bolsonaro, vou ter que pular do barco. Aí o Lula fecha com chave de ouro na Bahia, com o vice-governador da Bahia, que é do partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, dizendo, olha, o meu apoio em 2022 não é Bolsonaro, é Lula. Aí ferrou. Ele racha o maior partido que está 100% apoiando o Bolsonaro, agora já não está mais. Não é mais 100% porque o vice-governador da Bahia, que é um dos caciques do partido, já falou que não está mais com o Bolsonaro, que ele é Lula. Aí ferrou para o Bolsonaro. Ferrou de tal maneira que o general Ramos, que é quem fazia a articulação do Bolsonaro com o Congresso antes do Ciro Nogueira virar ministro da Casa Civil, então o general Ramos, você pode ter certeza que ele tem contato com muitos parlamentares do Centrão, principalmente do Nordeste. O general Ramos correu para o Palácio do Planalto e falou, Bolsonaro, ferrou. Você tem que parar com esse seu discurso do golpista. O general Ramos encomendou uma pesquisa, eles começaram a encomendar pesquisas mostrando para o Bolsonaro, cada ataque que você faz para o STF, as pessoas odeiam, as pessoas não querem você atacando a democracia. Para, você fala para o seu núcleo ali, para aqueles 10, 15% de fascistas, mas você perde todo o resto da população. É péssimo eleitoralmente. E aí, isso convenceu o Bolsonaro, mas isso, e obviamente o fato de que os generais não estão com ele, de que o comandante do exército deu praticamente um esporro público nele no dia 25, no dia do soldado, essa semana, isso fez com que, essas coisas fizeram com que o Bolsonaro essa semana ele mais ou menos parasse um pouco. Ele continua com o discurso golpista, os filhos dele continuam pressionando para que ele continue com o golpismo, mas o Bolsonaro deu uma paradinha. Tanto é que no dia do soldado, todo mundo esperava que logo após o discurso do comandante do exército, do chefe do exército, o general Paulo Sérgio,
o Bolsonaro ia fazer o seu discurso mais golpista. Isso estava agendado. Dia 25, o Bolsonaro ia falar para 2, 3 mil soldados ali e ele ia fazer o discurso mais golpista que ele já fez até hoje. Porto Alegre. E já pagamos muito caro, tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aqui outro Porto Alegre. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Carne, o feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão desprezado. Tá aqui um trecho, rodou lá por 4 horas no dia 23 em Porto Alegre. Também a gente rodou no dia 20 na semana passada, também mais 4 horas em Porto Alegre. Vamos continuar indo pra cima desses malditos, desses demônios. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as minhas outras redes sociais. Aproveita e inscreva-se no canal. Falou!